comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 118. Salmo 118. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 118. Texto de ação de graças ao Senhor, que nos diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bueno, porque para sempre é sua misericórdia. Diga agora, Israel, para sempre é sua misericórdia. Diga agora, a casa de Arão, para sempre é sua misericórdia. Diga agora los que temem ao Senhor, para sempre é sua misericórdia. Em meio de minha angústia, invoquei ao Senhor. O Senhor me respondeu e me pôs em lugar espacioso. O Senhor está a mi favor, não temerei. Que pode fazer-me o homem? O Senhor está por mim entre os que me ajudam. Portanto, mirarei triunfante sobre os que me aborrecem. É melhor refugiar-se em el Senhor que confiar em el homem. É melhor refugiar-se em el Senhor que confiar em príncipes. Todas as nações me rodearam. Em el nome del Senhor certamente las destruí. Me rodearam, sim, me rodearam. Em el nome del Senhor certamente las destruí. Me rodearam como abejas. Foram extinguidas como fogo de espinos. El nome del Senhor certamente las destruí. Me empurraste com violência para que caíra. Pero el Senhor me ajudou. El Senhor é minha fortaleza e minha canção, e ha sido salvação para mim. Voz de júbilo e de salvação há em las tiendas de los justos. La diestra del Senhor hace proezas. La diestra del Senhor é exaltada. La diestra del Senhor hace proezas. Não morirei, sino que viverei e contarei as obras del Senhor. El Senhor me ha repreendido severamente, pero não me ha entregado a la muerte. Abre-me las puertas de la justicia, entrarei por ellas e darei graças ao Senhor. Esta é a puerta del Senhor. Los justos entrarão por ela. Te darei graças, porque me has respondido e has sido mi salvação. La piedra que desecharam los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ângulo. Obra del Senhor é isto. Admirável é a nossos olhos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, ó Senhor, salva-nos agora. Te rogamos, ó Senhor, prospera-nos agora. Bendito é que viene em el nome del Senhor. Desde la casa del Senhor los bendecimos. El Senhor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Dei gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amém. Vamos orar. Graças, Senhor, por tu palavra que nós outros temos diante de nossos olhos e de nossos corações.
Te pido graça e misericórdia a mim, que imparto tua palavra, e a mim, irmãos, que a recebem nesta manhã, Senhor, que o Espírito del Senhor nos conduzca à tua buena, perfeita e agradável vontade para nós outros. É o que te pido em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós outros estamos hoje concluindo com este salmo, né, os nossos estudos, nossas meditações sobre aquilo que tenho impartido com vocês sobre o chamado Halel egípcio, né, os salmos que são caracterizados pelo termo aleluia ou aleluia, ou em seu início ou em seu final, né, e que nos invitam a considerar que o Senhor é Deus digno de nossa alabança sempre. Estes cânticos, eles eram cantados durante as festas de Israel, principalmente a festa da Páscoa, e principalmente depois que este povo regressou de seu cativeiro em Babilônia. Além, né, de compartilharem o uso do término aleluia, que significa alabado seja o Senhor, esses salmos, né, servem para nós outros como um marco, onde nós outros devemos mirar nossas vidas dentro desse marco, ou seja, pensar, considerar nossas vidas com este tema sempre presente: alabado seja o nome do Senhor. Uma coisa muito importante é que estes foram os cânticos que Jesus cantou com seus discípulos em la última cena, antes de enfrentar el Getsemane e antes de enfrentar el Calvário. Então, para nós outros que somos cristianos e discípulos de Jesus, constitui muito importante saber que nosso Senhor adorou, que nosso Senhor cantou, e que sua canção tem um valor muito significativo para a nossa própria experiência de fé. E esse é, né, o último canto que Jesus cantou antes de ir à cruz, né, de enfrentar seu sacrifício por nossos pecados. Um dado muito interessante do Salmo 118 é que esse era o salmo favorito do reformador Martim Lutero. Não sei se vocês sabiam, nós outros, como cristianos protestantes, né, nossa suposição é que o salmo predileto de Lutero era o Salmo 46, porque compôs Castilho forte no Salmo 46, mas não, o salmo predileto, preferido de Lutero era o Salmo 118. E ele escreveu um comentário de 66 páginas sobre o Salmo 118. E no prefácio de sua exposição, Lutero escreveu o seguinte: este é meu próprio salmo amado. Aunque todo o saltério e toda a sagrada escritura me são queridos como meu único consuelo e fonte de vida, me enamorei especialmente deste salmo, por isso lo llamo mío. Quando imperadores e reis, sábios e eruditos, e incluso santos, não puderam ajudar-me, este salmo demonstrou ser um amigo e me ajudou a sair de muitos grandes problemas. Como resultado,
é mais querido para mim que toda a riqueza, el honor e el poder del Papa, del turco e del imperador. Não estaria disposto a cambiar este salmo por tudo isso. Que preciosas são estas palavras. Um salmo que é mío, disse Lutero. O Salmo 118 é muito interessante porque se encontra em uma posição muito curiosa. Está entre o mais curto de los salmos, que nós outros já meditamos acá, Salmo 117, e entre o mais grande de todos os salmos, Salmo 119. E há algo muito interessante em Salmo 118, versículo 22, porque ele menciona a pedra angular del templo. No livro de Esdras, capítulo 3, versos 10 e 11, se diz o seguinte: quando os construtores colocaram os cimientos del templo del Senhor, se apresentaram os sacerdotes vestidos com suas vestiduras, com suas trombetas, e os levitas, hijos de Asaf, com símbolos para alabar ao Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel. E cantavam respondendo uns a outros, alabando e dando graças ao Senhor, porque és bueno, porque sua misericórdia perdura para sempre sobre Israel. E todo o povo aclamou com grande júbilo ao alabar ao Senhor, porque se haviam colocado nos cimientos de la casa del Senhor. É muito possível que o Salmo 118 fosse deste contexto, por causa da repetição que nós outros temos, de que uns cantam para outros, alabado seja o nome do Senhor, porque sua misericórdia ha durado para sempre em nossas vidas. Então, é um salmo muito significativo, porque é o cântico de um povo que foi resgatado, de um povo que foi alcançado por la grande misericórdia, la grande graça e fidelidade del Senhor. E este salmista está nos invitando a considerar nossa canção de resgate ao Senhor. E o que ele deseja comunicar para nós outros nessa manhã a respeito de nossa canção, de nossa adoração ao Senhor. A primeira coisa que percebo, irmãos, neste Salmo 118 é o chamado de gratitude por la fidelidade del Senhor. Nos versos 1 a 4, mirem mais uma vez comigo o texto. O salmista diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bueno, porque para sempre é sua misericórdia. Diga agora, Israel, para sempre é sua misericórdia. Diga agora, a casa de Arão, para sempre é sua misericórdia. Diga agora, os que temem ao Senhor, para sempre é sua misericórdia. Este homem está invitando a todos a que considerem o louvor, a alabança, como a única resposta possível a los grandes atos del Senhor na vida do seu povo. O termo que é usado acá para ser traduzido por misericórdia, já disse a vocês em outro momento, é uma palavra muito preciosa e talvez a palavra mais importante de todo o Antigo Testamento, a palavra hesed, que pode ser traduzida por bondade, pode ser traduzida por fidelidade, pode ser traduzida por misericórdia, por graça, por amor.
E o salmista está dizendo a nós outros: olha, esta é a única resposta que nós outros podemos dar a quem Deus é em nossa vida. Ele tem sido um Deus tão amoroso, um Deus tão fiel, um Deus tão misericordioso, tão bondoso, que nós outros só podemos nos colocar ante a sua presença e bendizer seu santo nome, porque esse é Deus, esse é o tipo de Deus que nós outros somos invitados a adorar, um Deus que insiste em nos amar, apesar de nós outros. Se há algo que nos chama muita atenção sobre o caráter de Deus, é sua constância em seu amor para com seu povo. Me gosta muito ler e estudar sobre as mitologias do mundo antigo. E se você comparte comigo pelo menos um pouco desse interesse, vai se acordar de los deuses gregos, que eram muito interessantes, os deuses gregos. Interessantes porque eram muitos, e interessante porque eram muito voláteis. Zeus não era um Deus muito confiável, porque nunca se sabia como estava seu humor. É possível que em um dia ele pudesse bendizer os seus servos, seus adoradores, mas era muito possível que no outro dia se estivesse tão enojado que se saltava raios para todos os lados. Não eram deuses muito confiáveis, os deuses romanos e gregos, e nenhum dos deuses do mundo antigo. Mas se há algo que nos invita lá à adoração e à confiança, é que o salmista diz que o Senhor permanece o mesmo Deus sempre. Seu amor é constante. Sua bondade é constante, sua fidelidade é constante. E acá há um povo que tem muito a contar sobre esse caráter de Deus, sobre sua personalidade. E o salmista está olhando para uns para os outros, dizendo assim: não é verdade, casa de Arão? O Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido misericordioso com você. Não é verdade, povo de Israel? Apesar de nós outros, apesar de nossa constante infidelidade, apesar de nossos pecados, o Senhor continua sendo o mesmo Deus dia após dia. Esse é o caráter de Deus, e é precisamente por isso que o Senhor é um Deus tão constante, tão digno de adoração, porque seu amor não cambia jamais. E essa é, irmãos, esse é o fundamento do pacto, da aliança que o Senhor tem para com nós outros. Apesar de quem somos, apesar de nossas constantes falhas, de nossas caídas, nós outros podemos mirar o amor do Senhor e encontrar alguma coisa confiável, alguma coisa fiel, alguma coisa em que podemos nos agarrar em qualquer situação de nossa vida. Que grande bendição que o Senhor continua sendo o mesmo Senhor de nossas vidas. Seu amor
não nos deixa ir jamais. E seu amor é a causa, o fundamento de nosso resgate. Há uma história que me encanta profundamente sobre o poder do amor, que alguns dizem que é uma lenda, outros dizem que é uma situação real, mas que se passou em Inglaterra nos anos de 1700, 1600 e alguma coisa, e que está ligado ao governo de Oliver Cromwell, que foi Lorde Protetor, né, da Inglaterra em um período muito complexo, muito difícil da história daquele país. E conta a história que um soldado do exército inglês foi apanhado em falta muito grave. E conforme os costumes, conforme as ordens, este homem deveria ser executado por suas falhas. E este homem foi condenado à morte. E era um jovem e foi determinado que em um determinado dia, ao som, né, do sino, sua execução aconteceria manhã, temprano. E a noiva, não sei, noiva é novia. Sua novia, então foi até a presença de Cromwell para interceder por a vida de seu amado. E Cromwell disse: olha, não há o que fazer por este homem, porque suas falhas foram muito graves. Ele era um desertor, deve ser executado como símbolo, como exemplo para os demais. E amanhã, temprano, ao sonindo sino pela manhã, ele será executado. E aquela jovem novia, em um ato de desespero, na manhã do outro dia, subiu ao campanário da igreja e antes que o sacristão pudesse tocar o sino, se agarrou, se atrapou. O sino, um badalo do sino. E quando aquele homem foi tocar, o sonido não ecoou. E a vida daquele homem foi poupada. Quando o sacristão foi conferir o que havia se passado, tirou aquela jovem com as mãos ensanguentadas daquela condição e levou até o Lorde Protetor para lhe contar a história. E comovido pelo sacrifício, pelo esforço daquela jovem novia, Cromwell declarou: tu amado viverá graças a tu sacrifício. Esta noite a campana não sonará. É uma imagem do grande amor que Deus tem para com nós outros. Um amor que é sacrificial. Porque nós outros somos culpados de muitas coisas, de muitas falhas, de muitos pecados, de muitas caídas. Todavia, se há alguma coisa que podemos mirar, é este amor sacrificial de Deus, um amor invencível. Um amor que não nos deixa ir jamais. E o salmista está dizendo: olha, devemos cantar, alabar ao Senhor por sua grande fidelidade, por seu amor invencível, por sua bondade, por sua fidelidade para com nós outros. Segunda coisa que nós miramos nesse texto
é que há um câmbio, né, desse primeiro momento em que várias classes de pessoas estão sendo invitadas a alabar ao Senhor. E o salmista passa então a prestar um testemunho personal deste amor, desta misericórdia do Senhor em sua vida como resgatado por el Senhor. Se os irmãos mirarem versos 5 a 21, verão que há uma atenção muito grande nos pronomes personais acá, porque está constantemente dizendo, eu, me. Este homem está cambiando, ele está dizendo, olha, não é apenas uma invitação general, não estou apenas participando de alguma coisa congregacional, há algo que eu posso dizer, há algo que eu posso compartilhar deste amor de Deus. Ele é mi salvador, mi resgatador. Uma grande crise ocorreu na vida do salmista. Nós outros não sabemos o que se passa, todavia, pela constituição general do Halel egípcio, ele está dando um testemunho sobre a condição do povo de Deus e dele precisamente como alguém que se viu, né, lejos da sua terra, da sua pátria, pressionado por outras nações, por outros inimigos. São ilustrações muito sérias, muito significativas, porque o salmista mira em um dos versos aqui e diz assim, eu me senti como que cercado por abelhas. Já passou por uma experiência assim em campo? Sim, não? Nunca imaginei, né? Que situação muito interessante essa que o salmista nos invita a considerar, né? Ser perseguido por abelhas. São muitos adversários, muitos inimigos em um grupo só, né? Em busca de quitar a vida de alguém. E o salmista diz assim, eu me senti assim em minha crise. Eu estava cercado por este enxambre de abelhas. E nada mais significativo, penso eu, do que este exemplo que ele nos dá para nos mostrar como caminhar por la fé é uma experiência muito difícil. É muito fácil, às vezes, falarmos sobre fé, sobre confiar em Deus, sobre, né, experimentar a misericórdia de Deus, até que as abelhas apareçam, até que os problemas nos cerquem, de todos os lados possíveis. E o salmista diz assim, olha, são muitas coisas que há sobrevenindo a minha vida, mas há algo que eu posso dizer a vocês, Deus é um Deus que livra, Deus é um Deus que intervene. Eu tenho experimentado caminhar por la fé e digo que não é nada fácil. Todavia, há uma escolha a ser hecha, ou confiar e adorar em El Senhor, ou então nos desesperar. Este homem escolheu confiar em El Senhor e declarar, El Senhor está por mim, não morirei.
é sua confiança, é sua declaração de fé. Há uma recusa deste homem de abandonar o caminho do Senhor, porque ele diz assim: há algo que eu posso mirar, é a constância do Senhor em minha vida. O Senhor é por mim, não morirei. Há muitas coisas que nós outros poderemos chamar ou chamar de aberras em nossa vida. Há muitas situações que podemos mirar e descrever como situações de fé, de dificuldade, mas esse homem está dizendo, em todas elas, há um testemunho a ser dado. O Senhor permanece sendo sempre o mesmo em minha vida. Que me pode fazer o homem? Por que temer os problemas, as dificuldades que há vindo a minha vida? Não há nada a temer. O Senhor está a meu lado. Quando um certo cavalheiro chamado Valente, que foi imperador do Império Romano, né, por volta do século 3 ou 4 depois de Cristo, este cavalheiro começou a perseguir um famoso pai da igreja, chamado Eusébio de Cesareia, que foi o primeiro historiador da igreja primitiva. Eusébio escreveu um livro muito interessante chamado História Eclesiástica, que nos comparte com nós outros a história dos primeiros 3 siglos da história do cristianismo pós-apóstolos. E Valente começou a perseguir Eusébio. Ele fez muitas ameaças. Disse a ele: olha, se você não parar com sua predicação, confiscarei seus bens. Se porventura pensares que és pouco, trarei tortura e degredo a você. E se ainda achares que és muito pouco, minha ameaça, quitarei tua vida. Morrerás. E Eusébio então responde, confiando em el Senhor: me ameaças confiscar me bens, me coisas? Quero te dizer que eu não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Me ameaças com tortura e expulsão? El cielo es mi patria. Me ameaças com a morte? Podes fazer a morte por mim, a não ser por fim a mi pecado e me colocar para sempre em la presença del Senhor. Tu não podes me ameaçar de modo algum, porque o Senhor está comigo. Esse é o testemunho da fé. É um testemunho que coloca para nós outros a realidade de nossos problemas. Há muitas aberras, mas há um Salvador, um resgatador constante. Seu amor não cambia. Sua mão não está encolhida que não possa nos salvar.
Su misericórdia e su gracia ha sostenido su pueblo durante toda a história. Este é o Deus que nos invita a confiar nele. Mas o salmista tem uma consideração para nós outros. No verso 18 do texto, ele diz assim: El Senhor me ha repreendido severamente, pero não me ha entregado à la muerte. A ideia acá do verbo, né, repreender, por incrível que pareça, é mastigar com os dentes, óbvio, né? E a ideia é que por meio destes dentes, o Senhor tem ensinado alguma coisa a este homem. Ele está dizendo: olha, eu tenho aprendido em meio a estas aberras que o Senhor tem moldado minha vida e minha confiança nele. E nós outros precisamos sempre considerar que em meio a nossas aflições, nossos sofrimentos, que o Senhor deseja compartilhar com nós outros para que nós avancemos em nossa confiança. Que o Senhor deseja que nós outros possamos aprender de seu cuidado, de seu amor, de sua misericórdia sobre nossas vidas. Esta semana, tão dura semana para nós outros como igreja, me acordei aqui de uma afirmação que Calvino insiste, né? Que disse que as aflições são os arqueiros de Deus, cujo único propósito é que nós outros sejamos submetidos à sua vontade. Deus põe aberras muitas vezes em nossos caminhos com um único propósito: que nós outros sejamos submetidos à sua vontade, para que nós outros possamos dizer como o salmista: tenho ao Senhor, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Não há nada mais sem propósito do que nós outros confiarmos em Deus ou no Deus de outros. Me acordo aqui de um texto muito curioso do livro de Hechos de los Apóstolos, que há um grupo de cavalheiros, se não me falha a memória, chamado Los Hijos de Seva, que se meteram a serem exorcistas ambulantes. E esses cavalheiros desenvolveram uma fórmula muito curiosa para o seu serviço. Eles chegavam diante de los endemoniados e diziam assim: em nome do Deus a quem Pablo predica, saia da vida desse cavalheiro. Percebam? Eles não conheciam a Cristo, não conheciam a Deus, mas acharam que poderiam ganhar alguma coisa com o nome do Senhor. E diz assim: olha, em nome do Deus a quem Pablo predica, eu te ordeno, saia. Nós outros não podemos agir como os hijos de Seva. O Senhor necessita ser meu Senhor, meu Salvador, meu resgatador. As experiências de vida que nós compartilhamos ou impartimos, né? O Senhor tem um propósito: a ensinar-nos a nos submetermos à sua vontade em nossas vidas. O salmista diz: olha, há muitas pessoas invitadas a cantar, a alabar, mas eu tenho um testemunho a dar. O Senhor é meu resgatador. A última coisa, terceira e última coisa que o Salmo
118 comparte com nós outros. É uma consciência de la gracia rescatadora del Senhor em nossas vidas. Versos 22 a 29, o salmista diz assim: La piedra que desecharam os edificadores ha venido a ser la piedra principal del ângulo. Obra del Senhor es esto, admirável a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor ha hecho. Regocijémonos e alegremos-nos em Ele. Te rogamos, ó Senhor, salva-nos agora. Te rogamos, ó Senhor, prospera-nos agora. Bendito é quem viene em nome del Senhor. Desde la casa del Senhor los bendecimos. El Senhor es Dios y nos iluminas. Aten el sacrificio de la fiesta com cuerdas a los cuernos del altar. Tu eres mi Dios y te doy gracias. Tu eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Senhor porque Él es bueno, porque para sempre é sua misericórdia. O salmista nos explica algo que nós outros não compreendemos precisamente de sua experiência. Se ele ha dito alguma coisa sobre a edificação do templo deste povo que voltou do cativeiro, parece que há aqui alguma ilustração real de la construção que uma pedra, uma roca, que foi mirada como uma roca de amarração, de esquina, de edificação, que por alguma razão os construtores rechaçaram e disseram: esta não serve. E de repente, por alguma coisa, esta pedra, essa roca é trazida de volta e se torna o quê? A pedra principal. A roca principal. Nós outros não sabemos do que se trata, né? Do que o salmista está tendo em mente. Se há aqui alguma coisa que evoca uma, como poderíamos dizer assim, uma traição de alguns desses construtores, porque quem são esses construtores que o salmista está chamando ou chamando a nossa atenção? Que rechaço é este? Todavia, há algo muito significativo, porque o Salmo 118 é talvez o salmo mais utilizado em todo o Novo Testamento, incluso pelo próprio Cristo. Mirem que na última semana de vida terrenal de nosso Senhor, quando ele entra por Jerusalém, na chamada entrada triunfal, né? Os ninhos estavam saudando a Jesus, e o que alamavam os ninhos? Hosana, Hosana, aquele que vem, ou é venido, em el nome del Senhor. O que significa Hosana? Alguém poderia me dizer? Hosana não é o mesmo que aleluia. Hosana é salva-nos, ó Senhor. Está cá no Salmo. Se vocês mirarem, verso 25. Te rogamos, ó Senhor, salva-nos agora. Te rogamos, ó Senhor, prospera-nos. Agora, o salmista está dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E segundo o salmista, ele está delante de portas do templo,
que aquele que vem em nome do Senhor ordena que estas portas sejam abertas. O Salmo 118. Jesus é em Novo Testamento identificado com o Salmo 118, em sua vida, sua morte, sua ressurreição. Ele é a pedra que foi rechaçada e que se converteu em la principal pedra angular de la vida de seu pueblo. O rechaço desses construtores não podem minar a eleição do Senhor. El Rei bendecido del Senhor é o resgatador de seu pueblo. O salmista nos diz, no texto que lemos, verso 27, El Senhor é Deus e nos ilumina. Atem el sacrifício de la fiesta com cuerdas a los cuernos del altar. Mirem essa expressão, los cuernos del altar. Se acordam de algo do Antigo Testamento? Não, los cuernos del altar. Ou las pontas del altar. Generalmente, era onde o sumo sacerdote passava a sangue do sacrifício. Se passava a sangue nos cuernos del altar. E toda pessoa que se há perseguido no Antigo Testamento por alguma razão, que adentrasse o templo e segurasse os cuernos do altar, estava protegido de morte. Me acordo de um personagem que foi Joabe, né, o general de Davi, que quando foi comutada a sua execução por Salomão, correu e segurou nos cuernos do altar. Era o salvo-conduto. A sangue de Cristo é o salvo-conduto de seu pueblo, que nos protege de la morte, quita nossas deudas, que nos garante vida. Por que razão, irmãos? Por causa de la graça, a consciência que nós outros temos é que a pedra que foi rechaçada é a pedra angular e principal. Sobre esta pedra, nossa vida se ha sido erguida, construída, e ela permanece até ao final. Somos protegidos por causa de la sangue de Cristo sobre nossas vidas. Quando temos esta consciência, nossa vida se enche de alabança, se enche de gratitude ao Senhor. Como é ou como está nossa consciência? Às vezes, nós outros caminhamos por esta vida, pensando de nós mesmos mais do que realmente somos. Aí numa história muito curiosa, interessante, sobre o funeral do último de los representantes de uma famosa dinastia europeia, a Casa de Habsburgo. A Casa de Habsburgo foi uma
monarquia europeia que dominou cerca de 400 ou 500 anos o império, né? Alemão, poderíamos dizer assim. Lutero foi perseguido pela casa de Habsburgo na época da Reforma. Mas o último representante da casa de Habsburgo, um senhor chamado Otto von Habsburgo, né, morreu em 16 de julho de 2011 em Viena. Não era rei, obviamente, porque, né, já havia acabado lá a monarquia da casa de Habsburgo, mas ele foi enterrado ou sepultado segundo as cerimônias da casa de Habsburgo, que obedeciam a umas coisas muito interessantes, né? O cortejo que conduzia, né, esse cavalheiro, né, pelas calles de Viena, até uma igreja chamada Igreja de los Capuchinos, né, onde havia a cripta imperial de los Habsburgo, e acompanhado por 100.000 pessoas. E o momento mais interessante desse rito é quando se chega à porta da cripta da igreja. Porque quem conduz o féretro, o funeral, o maestro de cerimônia, chamava 3 vezes a porta cerrada do monastério dos capuchinhos. E lá de dentro do interior, um monge respondia. 3 batidas se fazia na porta. E o monge respondia: quem impede para entrar? Lá fora, o maestro de cerimônias, pela primeira vez, recitava o seguinte: acá está Otto, imperador da Áustria, rei da Hungria, da Boêmia, e descia dezenas de títulos mais da casa de Habsburgo. E o monge respondia lá de dentro: não lo conhecemos. La segunda vez, 3 batidas à porta, e o monge pergunta: quem pede para entrar? O mestre de cerimônia dizia: acá está Otto, um bueno político europeu, um homem que foi defensor de sua pátria, de seu povo. Novamente o monge respondia: não lo conhecemos. Terceira e última vez se batia a porta e o monge pergunta: quem pede para entrar? O mestre de cerimônia então diz: acá está Otto, um pobre pecador, um mortal pecador. Então, a porta se abria. Esse é o retrato de quem nós outros somos diante de nosso resgatador. Não somos nada. Não somos nada. Não somos os melhores. Não somos os mais agradáveis. Na verdade, Pablo diz o seguinte: olha, não quero desanimá-los, mas o Cristo costuma escolher os piores para sua companhia. Todavia, há algo que sempre nos encanta: a graça que o Senhor revela a los pecadores. Há um resgatador, alguém que nos comprou para si mesmo
alguém que segue adelante de nós outros, alguém que tem nos dado uma certeza, por mais duras, mais difíceis que sejam nossas lutas, ela está com nós outros, não moriremos. Diante disso, a canção dos resgatados só pode ser uma. El Senhor tem sido Deus bueno. Sua misericórdia tem sido para sempre sobre nossas vidas. Graças ao Senhor por sua grande misericórdia. Graças ao Senhor por seu amor invencível. Graças ao Senhor por sua fidelidade inabalável. Graças, porque o Senhor tem sido a pedra principal sobre a qual nós outros temos construído nossas vidas. Mas há um alerta da palavra do Senhor. Cuidado, porque esta rocha principal, essa pedra principal, quando rechaçada, esmaga tudo que há. O Senhor siga bendicindo nossas vidas como uma companhia de pessoas resgatadas. E sigamos, irmãos, cantando ao Senhor, porque grande tem sido sua misericórdia e sua fidelidade para com nós outros. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos celebrar a misericórdia, o amor, a bondade do Senhor para com nós outros como seu povo. E que essa seja a sua canção, não apenas hoje, mas para esta semana que começa aqui em Peça. O Senhor tem sido presente em nossas vidas e sua misericórdia dura para sempre. Senhor, graças por nossa nova vida em Cristo Jesus. Graças porque o Senhor resolveu mostrar graça a este bando de pecadores que somos nós outros. Não há nada em nós outros que mereça a graça e bondade do Senhor. Não há nada, Senhor, que nós outros possamos fazer para que o Senhor nos ame mais, nem tampouco nada que possamos fazer, ó Deus, para que o amor do Senhor se reduzca em nossas vidas. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, e acá está a nossa esperança. Não é sobre nós outros e nossa fidelidade. Salvação é sobre o Senhor, sua fidelidade, seu grande amor para com nós outros. Graças, Senhor, por aquilo que o Senhor começou a fazer em nossas vidas. E o Senhor não terminou sua obra como grande construtor de nossa salvação. Graças, até mesmo pelas aberras que o Senhor muitas vezes põe em nossos caminhos, para que nós outros sejamos submetidos à tua boa vontade.
Que o Senhor siga bendiciendo sua igreja, su pueblo.